E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo então com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegaremos ao último capítulo, o 27º do livro do Levítico. Pois bem, este capítulo está dividido em 9 partes, sendo que a primeira, Deus vai orientar a Moisés como seriam feitas as consagrações dos filhos e dos escravos. Em segundo, os votos em relação às pessoas. Em terceiro, os votos em relação à terra. E a quarta parte, como isso se relacionaria com o ano do jubileu. Quinta, quando você comprava um campo, um pedaço de terra, já com a intenção de consagrá-lo ao Senhor. No sexto, vai ser falado de forma bem rápida as medidas do santuário. A sétima, Deus vai ressaltar que o primogênito não pode ser consagrado, porque ele já é, como dito lá já no capítulo 13 de Êxodo, versículo 12. Na oitava parte, que também os dízimos eram uma espécie de obrigação para o povo judeu, e então você não poderia consagrar o seu dízimo, porque ele já era consagrado por obrigação ao povo judeu. Conclusão, então, deste capítulo 27. Pois bem, irmãos, chegamos então ao fim do nosso livro do Levítico. Depois iniciaremos então o livro dos Números. Nesse último capítulo do livro do Levítico, Deus ele vai continuar dizendo como seriam feitas todas as atividades que competiam aos sacerdotes que fossem executadas. E em relação à consagração, sendo ela a consagração de uma pessoa, sendo ela a consagração de um escravo, que naquele tempo não era muito bem visto como uma pessoa, mas como um objeto, um instrumento de trabalho, seja ela a consagração de uma terra, tudo isso, existiam normas para que tudo fosse feito de uma forma mais perfeita, mais justa. Em relação à consagração de um filho, e de acordo com a idade e com o sexo da pessoa consagrada, você teria que pagar uma certa quantidade de ciclos para o templo. Como que funcionava essa questão da consagração? Explicada no capítulo 27. Quando, por exemplo, você comprava uma terra e a consagrava ao Senhor, aquela terra não mais pertencia a você até o ano jubilar. Todo o direito seu sobre aquela terra seria dado a Deus, ou seja, ficaria sob a administração dos sacerdotes, e tudo aquilo seria para fazer a manutenção daquilo que era o culto divino no meio do povo judeu. Então, você consagrava uma terra a Deus para que os sacerdotes fizessem usufruto daquela terra, mas não em benefício próprio, mas em benefício da religião. Era dessa forma que era consagrada tanto a terra quanto as pessoas. Você consagrasse uma pessoa, você teria que pagar um certo tanto de ciclos de prata, dependendo do sexo e da idade, até o ano jubilar. Se você comprasse uma terra para doar, você não poderia ter essa terra de volta para você. Você não poderia requerer de volta essa terra. Mas ela seria eternamente, de Deus. Você não poderia mais pegar ou seu filho herdar essa terra, por exemplo. Um pai de família, ele decidisse consagrar o seu filho, que não fosse o primogênito, porque como a gente já viu aqui, o filho primogênito, ele não poderia ser consagrado com este método de consagração, porque ele já era ipso facto consagrado a Deus, pelo próprio fato dele já ser o filho mais velho. E lá no capítulo 13, versículo 12 do livro do Êxodo, já prevê a consagração do primogênito a Deus. Essa consagração já era uma obrigação. Tanto é verdade que Nossa Senhora e José, principalmente no Evangelho de Mateus, eles vão levar Jesus até o templo para ser consagrado exatamente por conta dessa lei prescrita no capítulo 13, versículo 12 do Êxodo, de que todo primogênito, sendo homem, ou sendo animal, ou sendo a primeira colheita, ele teria que obrigatoriamente ser consagrado a Deus. Esse é um outro método de consagração, porque esse não é obrigatório, esse que está descrito no versículo 27. É algo que você poderia fazer de forma livre. Então, fazendo de forma livre, você não poderia pegar aquilo que já era obrigatório e falar que você tinha feito como forma espontânea.
porque isso não era verdade. Portanto, nem o primogênito, nem as primícias das colheitas e nem o dízimo já estabelecido para o povo hebreu poderia ser dado como essa consagração livre, espontânea, vamos dizer assim. E essa consagração não seria feita até ter como marco divisório exatamente o ano jubilar. E então, esse capítulo 27, ele se encerra lá no versículo 34 da seguinte forma: tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Permaneçam acompanhando o nosso canal aí, irmãos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.